E, infelizmente, senhor presidente, Vossa Excelência levará essa vergonha na sua biografia. E é uma vergonha porque atenta contra a Constituição. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, viu? Agora a Constituição vale, né? Aí lembra a Constituição, olha, está tentando contra a Constituição, ó. Aí vale, ó, quase caiu o microfone aqui. Aí vale a Constituição. O Flávio não fez reunião com Daniel Vorcaro às escondidas do palácio. É verdade. Mas o Nicolas não andou no avião do cara? Aí a esquerda fala que é Bolsomaster. A direita, sei lá, é Lula Master. Mas tá tudo, tá vendo? Tá todo mundo enlamaçado. Aí fica muito difícil, porque você leva, não é debate, é uma troca de acusações. Então eu acredito, né, que muitas pessoas já devem de fato ter tomado conhecimento em relação a isso, ao que aconteceu, né? E eu percebo que muitas pessoas estão deduzindo muitas coisas, né, em relação a essa questão da dosimetria. Mas é claro, né, que muitas pessoas acabam pensando muitas coisas porque muitas coisas na política acontecem. Mas essa semana houve um movimento muito interessante, né? Primeiro pela forma como foi votada a questão do STF em relação à escolha do novo ministro, né? Mas também em relação a essa votação da dosimetria. E muitas pessoas acabaram realmente ficando com muitas teorias. Eu tenho a minha, né? É claro que eu não vou fazer análise de tudo, porque foram horas de votação, então realmente seria impossível eu trazer todo esse conteúdo aqui. Eu escolhi aqui 4 políticos, né, com seus devidos pronunciamentos. A gente já sabe qual foi o resultado dessa votação, mas eu tenho uma desconfiança porque um deles aqui soltou alguma coisa. E a gente precisa ficar atento ao que essas pessoas falam. Antes de qualquer coisa, né? Se você está vindo aqui, você acha que eu vou elogiar algum político, pode esquecer. Esse canal aqui não é de despolitização. Não vou ficar aqui elogiando político, seja de esquerda ou de direita. Até porque eu tô aqui para exercer minha cidadania e eu tô aqui para cobrar. Esse canal é de crítica institucional. Então, se você está esperando esse tipo de conteúdo, ou se você é o tipo de pessoa sensível a esse tema, ou você gosta de determinados políticos, talvez seja interessante você já aproveitar e sair do vídeo, né? Porque aqui é um canal sério, canal de adulto. Se você quiser torcida partidária, aí eu recomendo que você procure um outro canal, porque não é aqui que você vai encontrar isso. Aqui a gente visa desnudar o poder. Então aproveita a oportunidade, já sai, né? Mas não se esqueça que você não foi avisado, porque já tem um aviso aqui antes. Bom, como eu estava falando, teve essa votação da dosimetria, teve a questão do STF, movimentos muito interessantes vindo pela figura do Alcolumbre, o presidente do Senado. E isso me faz pensar, levantar alguns questionamentos aqui, algumas reflexões. E faz com que eu chegue a uma determinada conclusão. Eu não posso dar certeza de tudo, mas posso deduzir. Inclusive porque foi muito interessante ver que em toda essa movimentação, o próprio judiciário acabou sendo incluso nisso. Na figura do ministro Alexandre de Moraes. Então eu tenho uma teoria, né? Eu obviamente não vou falar isso agora, porque eu quero deixar um pouco os deputados falando, e quando eles falam, eu interrompo para falar um pouco sobre o cenário, né, da política do nosso país nesse momento. Bom, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa meio analógica, então eu anotei o tempo aqui.
Eu vou analisar duas pessoas que se dizem de esquerda e duas pessoas que se dizem de direita, mas uma pessoa de direita deixa escapar uma coisa. E aí é interessante que a gente preste atenção nisso. De qualquer forma, foi muito atípico essa forma como tudo aconteceu. Os deputados da base governista acharam tudo muito estranho, porque simplesmente houve uma mudança no regimento daquele dia, né? Então as pessoas ficaram um pouco perdidas. E tudo se resumiu somente à votação dessa dosimetria. Então tudo se alinhou para isso. Um dia depois, né, de uma derrota, né, para o executivo em relação à escolha do futuro ministro do STF, que acabou não sendo aprovado, né? Como muitas pessoas já sabem. Então o Alcolumbre está muito empenhado, envolvido nisso. E por que será que ele está envolvido nisso? Por que ele está tão empenhado assim em articular isso? Porque a questão é que ele poderia, né, articular a questão do STF, mas o problema é que ele queria uma outra pessoa. E ele queria impor a vontade dele em cima da escolha de uma pessoa que tem o direito de fazer isso, que no caso seria o presidente da República. E parece que ele não gostou disso. Aliás, ele já não estava gostando antes. Então prevaleceu, né, entre aspas, a vontade do Alcolumbre. Não sei se... Bom, eu deduzo que tenha tido uma articulação aqui, né? E eu acho que tem coisas que estão acontecendo nesse momento e que me faz conectar algumas coisas aqui, principalmente no que se refere ao mercado financeiro, mas não somente isso. Bom, eu vou começar a rolar esse vídeo. Eu não analisei com aprofundamento, porque aqui é uma troca de acusações, mas eu percebi o que uma pessoa da direita falou. E é importante a gente analisar isso. Então vamos começar com a análise. Eu vou deixar primeiro a pessoa de esquerda falar. Vamos lá. 3. Que é um veto total, na verdade. A gente está inovando. A gente está inovando, criando um casuísmo de parcelar um veto total. Assim como total é o projeto em análise aqui. Aliás, percebo que todos reconhecem que ele acaba por criar um facilitário de redução de penas para sequestradores, traficantes, latrocidas, feminicidas, chefes de facção. Todo mundo está falando isso agora. Então vamos dar um jeitinho de, na apreciação dos vetos, tentar escoimar o projeto, que é absurdo, merece um veto total, dessas demasias desse facilitário. Tudo errado. Além do mais, o crime de atentado contra o Estado de Direito, e quem é da geração que resistiu à ditadura, à censura, à tortura, ao arbítrio, sabe muito bem disso, é gravíssimo. Ninguém está dizendo que houve golpe, senão a gente nem estava aqui. Agora, tentativa de golpe, é claro que houve. E mais, o 8 de janeiro é a culminância de um processo. E o próprio 8 de janeiro foi além daqui, do prédio do Senado, do prédio do Palácio do Planalto, do prédio do Supremo, depredados e saqueados. Agora, é uma coisa muito interessante, porque quando se vota o veto, geralmente esse veto ele é em sua totalidade. Mas, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu entendi, bateria em conflito com a lei das facções, organizações criminosas. E então eles fizeram ali uma manobra para não aprovar tudo, porque senão você ia ter que dar o benefício para outras pessoas que praticaram coisas piores. E é muito interessante porque, além disso, há todo um procedimento para você fazer isso que não foi devidamente encaminhado como deveria ser. Então, os deputados da esquerda, base governista, estão criticando isso, né? Estão falando, olha, você chegou aqui de manhã, a gente chega aqui, tinha um monte de coisa para fazer hoje e tá
parou tudo só para focar na dosimetria. E aí esse pessoal está questionando, né, isso. Mas é muito interessante ver, né, como o Alcolumbre está agindo. E eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o mercado financeiro. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a questão do Banco Master. Que tem muita gente envolvida, pessoas de esquerda, de direita, muito mais da direita do que da esquerda, né? Mas, por exemplo, o presidente do Senado parece que ele recebia esse banqueiro, parece que ele tinha muitos contatos com esse banqueiro. E não só ele, mas também o judiciário. E perceba, né, que movimento interessante justamente nesse momento. Eles aproveitaram uma questão do STF, num dia, no outro dia, já botar na dosimetria. É para dar a impressão de que o executivo está enfraquecido? Porque me passa essa impressão, né? A impressão que está ficando para mim é que esse executivo, essa esquerda aí, tá caída. Está enfraquecida. Mas vamos ver o que tem mais para falar, que daí eu vou contar mais coisas. Tinha naquele mesmo dia, 5 dias do governo Lula eleito legitimamente, bloqueio de rodovias, tinha derrubada de torres de transmissão, tinha tentativa de paralisia de refinarias. Ora, se isso não foi tentativa de golpe, inclusive com essa grande massa de manobra aqui, a gente não sabe o que é. O que esse projeto de dosimetria, que é salvo-conduto para golpe, que é aval para golpismo, pretende é aliviar a pena, não daquele anônimo que está lá, aliás, são 180 aprisionados hoje, cumprindo penas, e sim os chefes da organização criminosa, a começar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer que ele não fique apenas na prisão domiciliar, orientando, até escolhendo a dedo o seu herdeiro para ser candidato à presidência da República. O que se pretende é mitigar qualquer pena para que ele fique livre do atentado que ele já tentou, inclusive, quando jovem, contra o Estado Democrático de Direito. A história do Brasil é uma história de golpismo permanente, de autoritarismo constante na República, com espasmos de democracia. Então, se a gente é leniente com essa tentativa de golpe de agora, a gente, na verdade, está dando um aval a esse processo de arreganho autoritário, de violência contra instituições muito frágeis, sim, muito cheias de limitações, como o próprio parlamento, como o próprio legislativo, como o judiciário, tantas vezes autossuficiente, pouco. O executivo não, né? O executivo é lindo, é o Lula que tá lá, então ele é ótimo, ele é maravilhoso. Que coisa, né? Agora, essa coisa aí do Banco Master deixou muitas pessoas expostas. Os próprios ministros. Quantos ministros estão envolvidos nessa questão do Banco Master? 3? 4? Quantos? Eu tenho conhecimento, são 3. Né? Que é o do Bolsonaro, o do Temer e o do Lula. Os ministros que esse pessoal botou, né? Parece que tem outros nomes aí, eu não tenho certeza. Quem tiver aí mais nomes, coloca aqui nos comentários para eu saber. Mas você percebe que eles ficaram muito expostos. Tudo começou com Toffoli. Ele ficou muito nervoso. Ele começou a fazer muita atrapalhada. E aí saiu a coisa do jornal o Globo falando do Alexandre de Moraes, que para mim é um movimento muito interessante, a forma como a Globo está pressionando o judiciário. Muito interessante como eles estão expondo esse judiciário. Ao mesmo tempo que também há políticos envolvidos nisso. Muitos ligados à direita central, mas tem gente da esquerda também. O Lula pagou um navio, não sei o que, de Copa 30, que fazia parte de contatos desse banqueiro. Todo mundo está envolvido.
Todo mundo assim, né? Pessoas do legislativo, do executivo, não digo necessariamente o presidente, mas pessoas que têm um contato direto com ele, que é senadores, deputados, juízes. Então isso expôs muita gente. Eles ficaram expostos, os juízes ficaram expostos. O outro lá, aquele Gilmar, ele ficou tão exposto que ele começou a ser criticado pelo Zema e perdeu a compostura. Pediu desculpas por uma coisa que nem é para ser considerado ofensivo. O Flávio Bolsonaro não fala nada, o Ciro Nogueira não sei o que aconteceu, sumiu. Nicolas Ferreira, nem vejo ele aí direito, nos vídeos que eu trago aqui, nem vejo ele. Então é muito curioso, né? Muitas pessoas envolvidas nisso. Será que não foi isso que fez o Alcolumbre procurar o Alexandre de Moraes? Para eles conversarem ali, porque os dois estão enrolados. Será que eles não estão com medo que avance isso? Que talvez colocar esse terrivelmente evangélico do Lula não fosse ficar junto tudo terrivelmente evangélico do Bolsonaro? Que quem está vendo o troço do Banco Master é o terrivelmente evangélico do Bolsonaro. E ele queria o terrivelmente evangélico do Lula. Ele queria. Quem não queria parece que era Alexandre de Moraes. Vai ver, ele se sentiu ameaçado. E aí, essa esquerda aí já falou que vai judicializar esse troço de dosimetria. Eu quero ver como é que vai ser agora. E me explica muita coisa ver o pessoal da direita querendo provocar essa coisa de CPMI de Banco Master. Eu fiz uma análise, eu não lembro se foi a última ou penúltima análise que eu trouxe aqui, acredito que tenha sido a penúltima, que lá eu vejo um pessoal de direita falando, olha, o Banco Master, CPMI, vocês não querem CPMI, acho que foi até o Marcel Van Hatten. E o pessoal da esquerda não deu a mínima importância. Eles nunca dão importância para essa coisa de CPMI de Banco Master. E aí a impressão que fica para mim é que, de alguma forma, eles ficam querendo proteger o judiciário. E aí eu estou interpretando esse encontro desse ministro do judiciário com o presidente do Senado uma coisa obscura ali. Mas por causa da questão do Banco Master. Acho que é o Banco Master. Acho que a direita bolsonarista começou a pressionar, a ameaçar essa coisa do Banco Master. Inclusive, muitos pedidos para abrir CPI, CPMI, para ver essa coisa aí do Banco Master. E ninguém botou isso para frente, né? Por que será, né? Interessante. Vamos continuar ouvindo o que ele tem a falar. Transparente, como os executivos que muitas vezes se deixam corromper contra os jatinhos, contra os vorcaros da vida e outros casos de corrupção que tem a ver, sim, com a diluição do processo democrático no Brasil. Norberto Bobbio, que não era nenhum marxista, dizia: a democracia é o regime da transparência e nela não pode haver nenhum segredo. O que se quer com a derrubada dos vetos do presidente Lula a esse projeto da dosimetria, anistia, aval ao golpismo, é colocar um véu do esquecimento, do acobertamento sobre aqueles que diuturnamente atentam contra a nossa democracia, porque tem um espírito autoritário. Aqui nesse plenário, quando do início do processo contra a presidenta Dilma, eles chegaram, como então deputado Jair Bolsonaro, a elogiar o chefe mor da tortura. Eu indago se o seu herdeiro mantém esse tipo de veneração pelo general Ustra. E tudo isso é caldo de cultura para o golpismo.
Tudo isso junto com as fake news, com essa modernidade muito bem-vinda, mas muitas vezes desvirtuada da internet, tudo isso soma para o obscurantismo, para o medievalismo, para o atraso. Tudo isso foi praticado, inclusive, com a Operação Punhal Verde e Amarelo, para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Moraes. Ele merece, todo mundo, todos nós merecemos todas as críticas, mas no padrão civilizado, no padrão decente. Portanto, não a derrubada do veto, que é pleno e que é total. Esse fatiamento é uma forma de esconder a perversidade estrutural da tal dosimetria, que é dose, né? Chega. Então, aí ele deu a declaração dele, né? Mas continuando a falar aqui sobre essa questão do Banco Master, é que essa questão do Banco Master pegou muitas pessoas. O presidente da Câmara parece que está envolvido também. Tem alguma coisa envolvido, que eu digo assim, tem alguma coisa que conecte ele com esse banqueiro. E aí você começa a ver que várias pessoas têm. Então não é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? É uma coisa assim que está espalhada para várias pessoas. E eu acho que eu tô achando que houve uma pressão, que começou a juntar interesses, de grupos com a finalidade de tentar não passar, esquecer esse troço de master. Porque se isso for para frente, tu vai pegar gente grande. E assim, pessoas do judiciário, pessoas do legislativo, até do executivo também. Mas a questão é que o executivo parece que não foi uma coisa muito direta. Não foi tipo algo que envolvesse... tem um encontro que não foi na agenda. Olha, tá todo mundo envolvido. Em todas as esferas, legislativo, judiciário e executivo. Então, alguma coisa está acontecendo que houve algum acordo para não deixar o ministro do Lula andar, que o André Mendonça, o evangélico, também queria ter um coleguinha evangélico, e com essa coisa de dosimetria. Porque você perceba que há uma questão simbólica aqui muito forte. O Lula queria escolher um nome para o STF. Esse nome foi lá e foi derrubado. O Lula foi e vetou o troço de dosimetria. Eles foram lá e derrubaram. Inverteram. O veto passou a ser não veto. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha aí. Você não acha isso, não? Tem alguma coisa muito estranha? Apesar do pessoal da direita estar pressionando a CPMI, tem várias pessoas que, por exemplo, o Marcel Manhattan estava pedindo a CPMI do Banco Master. Mas ele é próximo desse pessoal, o Nicolas, sei lá o quê. Você acha mesmo que ele vai querer queimar o Nicolas? Ou querer queimar algum outro ali de direita? Ele não vai querer fazer isso. Então eu tô começando a achar que isso foi uma mensagem indireta de não pressionar para avançar essa investigação. CPMI, coisa do Banco Master. Eu tô achando que esse troço do Banco Master é o centro de tudo isso que está acontecendo agora. Eu tô convencido disso. Muitos nomes envolvidos, o judiciário, o legislativo. Muito estranho esse Alcolumbre conversar com Alexandre de Moraes. Estranho. É estranho. E o pessoal do PT que fique de olho.
e quer ficar protegendo aí ministro, olha, as pessoas podem até falar, olha, mas não é assim. Não existe isso. Olha, pode não existir, de fato, um acordo do judiciário com o executivo. Pode não existir. E eu não estou aqui nem dizendo que é ou não é. O que eu estou dizendo é que a impressão que me dá é de que parece que tem. Essa é a questão. Me dá a impressão de que tem, porque tudo é judicializar. E eu vejo assim, eu já vi o pessoal da esquerda querendo judicializar isso. Então eles vão correndo para o judiciário para reclamar. Olha, é inconstitucional, olha, tá errado. Mas perceba que é uma esquerda que não consegue bater com a argumentação da oposição. E eu vou simplesmente explicar o porquê. Porque a oposição atiça a militância, a esquerda não. Não atiça, não é a mesma coisa. Olha, qual é o maior partido que tem? Não é o PT? Eu não tô falando da direita, tô falando da esquerda, não é o PT? O PT é o maior partido que tem. O PT lutou para botar a esquerda toda embaixo dele. Então o PT é como se fosse um grande chefão da esquerda. Vamos botar assim, né? Ilustrativamente, vamos dizer assim. Porque é um nome muito forte, é grande e tem uma militância. Essa militância é morta. Ela só age quando o governo parece que precisa. Mas assim, é a impressão que eu tenho, tá? É a impressão que eu tenho. O que eu tô falando aqui são impressões que eu tenho. Então me dá essa impressão de que a militância é caída. Então age de acordo com quando o governo precisa e atiça a militância. Igual o troço lá, Hugo Mota, inimigo do povo, fizeram um meme lá, o Hugo nem se importa, sei lá o quê. E aí a militância serve. Que coisa, né? E aí eu tô achando que... Bom, então a direita, ela mobiliza. Então ela acaba ganhando muita força na rede social. Porque a esquerda parece agir de uma maneira pontual e não extensiva como a direita faz. E o Nicolas corre, faz um vídeo, explode. E a esquerda não consegue fazer isso. Não é a mesma coisa. Ela faz de um outro jeito. É que a impressão que eu tenho, né? Porque eu não sou igual o Paulo Bilinski, né? Do vídeo anterior, que ele imagina que vão monitorar os policiais igual um filme, né? Um galpão cheio de computador e cada um que tem um monitor vai olhar um policial do país todo. Então eu não tenho condições de ter essa parafernália. Então eu olho, eu vejo o que acontece e tiro minhas conclusões. Então é uma coisa que a impressão que me dá a partir dos movimentos que eu vejo em relação ao executivo, até mesmo ao partido do presidente, é isso. Tanto é que o pessoal falou, a esquerda voltou. Fazia tempo que a esquerda não ia nas ruas. Bom, primeiro que a esquerda está desacreditada, né? E segundo, que não foi nem o partido, nem o PT, foi uma mobilização orgânica. Foi espontâneo. Espontâneo. Não é orgânica não, espontâneo. As pessoas simplesmente se mobilizaram e foram. Então o PT não faz isso. Ele faz de uma outra forma, depende do que é. Que é a forma como ele tem para pressionar, né? Para mostrar que tem força. Então ele mobiliza a base
A militância a favor dos interesses do governo. Poderia ser mais do que os interesses do governo, poderia ser pelos interesses do Brasil. Poderia ser para lutar contra esse domínio do mercado financeiro, dos bancos, para lutar pedindo mais investimento na indústria nacional. Podia ser várias coisas assim, não precisa ser só porque é coisa do governo, mas não faz nada. Não faz. E aí é complicado, né? Porque você tem de um lado um pessoal que é ostensivo, que toda hora é rede, internet. Eu tava vendo aqui esse troço que eles fizeram ontem. Os deputados de direita, tudo com celular, fazendo live, gravando vídeo. E parece que a esquerda tá perdida. E aí se enfraquece, né? Porque falou tanto essa coisa de correlação de forças. Correlação de forças. Aí tá aí a correlação de forças. Na vez que é um movimento porque muitas coisas que o governo quis aprovar, o governo aprovou. E muitas coisas que o governo sabia que ia perder, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético, tá? Vamos votar... Vamos transformar o nome azul em verde. E verde em azul. Vamos trocar. Vamos supor que o executivo é contra. Aí sabe o que ele faz? Ele vê que vai perder, aí no final ele chega e é a favor. Para não dar o braço a torcer de que perdeu, entendeu? Então, eu não digo que eles façam isso sempre, mas eu já vi isso acontecer. Então já não é dedução minha, é uma coisa que eu já vi acontecer. Bom, então eu tenho essa questão do Banco Master. Agora eu vou botar um outro para falar, e essa é a pessoa que vai ser a peça desse quebra-cabeças. Porque preste bem atenção no que ele vai falar. Ele vai soltar uma coisa aqui que eu pesquei. Opa! Isso aqui é interessante. Isso que ele disse é interessante. Vamos ouvir? Vou botar agora ele. Eu não sei se está no tempo certo, tá, gente? Apesar de eu ter anotado, deixa eu ver. Tá. Não tá certinho não, mas tá segundos próximo. Então, preste atenção no que ele vai falar. Pela lista de líderes inscritos. De líderes? Pela lista, está aqui escrito, fez a inscrição regimental. Líder deputado Zé Trovão. E peço para Vossa Excelência tentar cumprir os 5 minutos. Presidente, pela liderança, 5 minutos, só para recapitular aqui. Gente, Se eu puder restabelecer meu tempo. Senhor presidente, hoje eu consigo entender a histeria que está acontecendo nessa casa. É muito difícil acordar numa quinta-feira onde o governo e essa turma da Lacrolândia foi massacrada no plenário ontem. Vocês perderam não só a indicação de um ministro que queria sentar na Suprema Corte, vocês perderam a dignidade. É verdade. E agora eu fiquei confuso, porque há pouco eles estavam levantando questão de ordem, falando que nós queríamos soltar bandidos, traficantes, homicidas. E aí foi esclarecido que isso não está no texto, que isso foi removido. Mas eles continuam criticando, eles não querem liberar o povo, na verdade. Não é isso. A questão é que tem uma regra na casa, e quando você bota um veto, o veto tem que valer para tudo que foi coisado. Então, se no veto tinha incluso essas coisas aí que ele está falando, é isso que o pessoal da base governista ou quem é de esquerda está falando. Olha, mas lá, segundo a outra lei, que é do Derrite, né, que o governo era contra e depois terminou sendo a favor, né, terminou sendo a favor da votação na segunda vez, né? Tá aí o exemplo. Então, tipo assim,
como teve essa lei, tinha um conflito ali de informações que, se eles derrubassem o veto e mantivessem tudo, aí parece que ia incluir... É uma coisa meio confusa. Mas tinha alguma coisa assim. A grande questão aqui, que eu estou entrando no mérito, é que tinha que ser tudo. E eles... Você vê que ele está falando aqui que foi tirado. Então, foi feita uma manobra que não é correta, que não se faz nesse tipo de situação. E eu já falo aqui no canal, eu já falei, quem assiste sabe que lei, Constituição, isso que deveria ser a regra, não é regra, é exceção. Então, quando convém, eles falam, é Constituição, é a lei, aí vale tudo. Só quando convém. E como esse pessoal aqui não tem compromisso com o país, né, eu não estou falando de direita não, porque tá uma pessoa de direita, eu tô falando dos políticos. Dos políticos. Como a intenção dos políticos não é um Brasil, dar uma vida boa para todo mundo, cumprir com a Constituição, como eles não têm isso, eles agem à revelia, né? Sei lá, aos interesses deles, que a prioridade são os interesses. Então, convém. Quando usar, convém. Então, você perceba que a esquerda estava sinalizando isso. Né? E aí ele está falando, querem que a gente solte, já não está lá no troço. Não viu ele falando? Não está no troço, foi tirado. Então eles chegam ali e fazem o que querem. Eles fazem a lei deles a hora que eles quiserem. Eles não têm compromisso com Constituição nem nada. Quem tem que ter é só o povo. Eles, os políticos, não têm. Porque se tivesse, o país não ia estar do jeito que está hoje. Duvido. Se esse pessoal fosse comprometido, o país, a gente ia ser um país super rico para todo mundo. Ia ter uma população super bem de vida. Mas vamos ouvir mais o que ele tem para falar. Na verdade, se esse projeto fosse para defender bandido, vocês votariam sim, porque é o que vocês fazem. Agora, vamos colocar um ponto de reflexão a tudo que está acontecendo no Congresso Nacional? Vocês estão à beira da loucura, porque vocês já estão derrotados no dia 4 de outubro. Vocês perderão as eleições para Flávio Bolsonaro, que vocês adoram chamar de bandido. Mas eu nunca vi o Flávio Bolsonaro ser condenado em 3, 4 instâncias por lavagem de dinheiro, por corrupção ativa, passiva. O Flávio não andou com dinheiro na cueca, senhores. O Flávio não tinha sítio em Atibaia, triplex no Guarujá. O Flávio não roubou os aposentados do INSS. Eles falam que é um Lula que roubou. Imagina, no governo Bolsonaro não tinha um ministro que estava fazendo coisa errada com madeira? Lá nos Estados Unidos? Tá prejudicando a economia junto ao país. Com tráfico de madeira, sei lá como é que... Né? Então, né? Aí você vê, né? Tudo também nesse clima, nessa atmosfera de despolitização total. E fica, o que é a despolitização? A gente tem 2 grupos, né? Que é direita e esquerda, e são 2 grupos sujos. Tá todo mundo sujo, cheio de lama. E aí um fica falando que o outro é mais sujo que o outro. E no Brasil dizem que isso é fazer política. Então despolitiza, né? Essa esquerda, essa direita, o rico, o pobre, o trabalhador, né? O Flávio não fez reunião com Daniel Vorcaro às escondidas no palácio. É verdade. Mas o Nicolas não andou no avião do cara? Aí a esquerda fala que é Bolsomaster. A direita, sei lá, é Lula Master. Mas tá vendo? Tá todo mundo enlamaçado.
Aí fica muito difícil, porque você leva... Não é debate, é uma troca de acusações, onde um se coloca melhor que o outro. É isso. Eu achava, eu na minha ingenuidade, eu pensava o quê? Não, esse pessoal deve ficar o dia inteiro debatendo pesquisa, vendo a melhor forma Mas não. Eu sou limpinho e você é sujo. Eu sou imaculado, um santo, e você é sujo. Então, assim, o que esperar de um país cuja política se resume a isso? É isso aí que a gente tem. É uma coisa horrível em termos de política. Mas vamos ver o que ele tem a falar, que ele vai revelar uma coisa. Ele vai soltar um troço aí. Escuta. Então, senhores, o discurso de Vossas Excelências é completamente hospicioso. Acho até que se levar vocês num hospício, vocês ficariam e lá eles teriam que soltar os que estão lá. Porque vocês conseguem ser pior. A democracia que vocês defendem é a democracia do suco de laranja. Espremeu, se tiver doce, eu tô dentro. Se tiver azedo, eu faço cara feia. A grande verdade, senhores... E assim, é um discurso horrível, né? É um discurso vazio, é o mais do mesmo. Olha, vocês não prestam, vocês da esquerda são horríveis, eu sou da direita, eu presto, eu sou maravilhoso, a gente é lindo. É uma coisa vazia. E não tá falando nada aqui nada de importante. É que o Brasil está mudando, e o Brasil está mudando porque nós temos liderança que não tem o rabo preso. E essa sessão hoje é pela memória de um homem que morreu na cadeia. A nossa sessão é pelo Clezão, que foi assassinado. A dosimetria não é... Se fosse o Lula... Eles iam falar que ele está politizando, né, a morte de alguém. Para eles não cabe isso, é só o Lula que faz isso, né? Vamos fingir que isso que ele fez não é isso. É o que nós gostaríamos, nós queríamos. Presta bem atenção agora. Vou até botar mais um pouco. Preso. E essa sessão hoje é pela memória de um homem que morreu na cadeia. A nossa sessão é pelo Clezão, que foi assassinado. A dosimetria não é o que nós gostaríamos. Nós queríamos era que esse povo não tivesse que ficar um dia na prisão. Mas o sistema é bruto, o sistema é violento, ele engole pessoas, ele derruba para conseguir o que ele bem entende. Mas o fim da era da escravidão está chegando. E quero lembrar a Vossas Excelências que esta sessão hoje não está certa, não está completa, porque aqui hoje, pelo regimento, também teria que ser lido a nossa CPMI do Banco Master. Nós tínhamos que ter esta CPMI instaurada para que a gente colocasse na cadeia os políticos que estavam lá viajando e curtindo, ministros com 129 milhões de contratos, senhores. Mas é claro, nem tudo é perfeito, e eu não vou ficar falando disso, porque nós já tivemos grandes vitórias ontem, senador Rogério Marinho. Então ele não vai falar mais disso. Ele queria a CPMI do Banco Master para botar políticos e ministros corrompidos, mas tudo bem, já teve vitória, né? Já obtivemos a nossa vitória, não vou reclamar disso. O que ele quis dizer com isso? Como assim não vou mais reclamar disso? Não vai avançar? Ele falou que nesse dia era para ler isso. E tiraram para votar a dosimetria. E aí ele está satisfeito, ele não vai reclamar. O que ele quer dizer com isso? Porque, olha, veja bem.
Todas essas pessoas que estão aparecendo nesse vídeo, até onde eu sei, não tem envolvimento nenhum com coisa de Banco Master. Essas pessoas de direita aqui que você está vendo. Até onde eu sei, não tem nada. Não tem envolvimento. Então, para eles, tudo bem se botar a CPMI. Para eles, tudo bem. Agora, eu não sei se estaria assim tão bem para nomes que eu vi saindo aí na imprensa e em veículos de comunicação. Talvez não fosse estar tudo bem se fosse colocá-lo em prática, em votação, para o Hugo Mota, para o Davi Alcolumbre, para o Ciro Nogueira, para o Nicolas Ferreira, para o ministro o senador do PT, acho que é Jacques Wagner, e um outro do PT também, para o próprio executivo. Para essas pessoas não estaria muito bem se isso começasse a andar. Para o judiciário. O judiciário, então, se enrolaram. Foram expostos. Eles não estão acostumados com isso. O outro foi dar entrevista, passou vergonha. Sendo pressionado pela imprensa. Por que a imprensa resolveu pressionar o judiciário? Então, assim, o que a gente não sabe daí? Desses movimentos aí? É para não deixar andar um troço aí? Então, houve uma troca? Olha, o ministro do STF a gente barra e a gente aprova o troço da dosimetria? E aí a gente faz um troço aqui, vamos fechar aqui uma aliança para matar esse troço de Banco Master, que envolve até o judiciário? Se judicializar, sem entrar com pedido e ir lá no STF, vai andar esse troço aí de Banco Master? Os ministros do STF envolvidos? Não sei se vai andar, não sei. Eles não são meio corporativistas? E tem uma galera aí que tá queimadíssima com esse banqueiro. Um monte de notícia pipocando. É um caso a se pensar, né? Mas vamos ouvir, além dele, tem mais dois ainda, e eu vou falar aqui mais coisas do que eu penso sobre tudo isso que aconteceu nessa semana. STF, dosimetria, conversa de Alcolumbre com Alexandre de Moraes, né, o presidente do Senado com o ministro do STF. Então, vamos ver mais um pouco. Né? É claro, eu não tenho provas, então tudo que eu estou falando aqui é com base no que eu acho, tá? É minha opinião. Vamos continuar ouvindo o que tem para falar, que depois eu vou falar mais coisas também. Graças à oposição, graças ao trabalho que o senhor fez e principalmente... Graças ao trabalho que ele fez, o presidente do Senado. Que trabalho? Votar isso daí? Não acho que seja só desse trabalho que eles estejam falando, não. Esse pessoal, olha só, quando eles querem falar com alguém em público, eles não falam assim, olha, eu quero dar uma mensagem pro fulano. Não é assim. Eles fazem gestos que a pessoa que está recebendo a mensagem sabe que é com ela. Eles fazem gestos. Então perceba aqui que, por exemplo, né, dentro desse contexto que ele disse em relação ao Alcolumbre, que trabalho é esse? Esse trabalho é da dosimetria? Mas por que eles se dispôs a entrar ali onde é a Câmara dos Deputados? É um ambiente, né? Eu faço essa leitura, parece que é o ambiente da Câmara dos Deputados, para anular tudo que ia ser feito só para focar na dosimetria. Mas por que ele ia? Por que o presidente do Senado ia gastar essa energia para ficar sei quantas horas fazendo isso lá, nessa situação?
Por que que ele ia gastar tanta energia com isso? Por que que de repente ele tomou para ele... Não, vou botar em votação o troço da direita. Por quê? Né? Não é interessante? Porque é interessante esse movimento dele. É interessante. Né? Ele não queria o ministro do STF, não lutou a favor. Então é uma coisa estranha. Né? Esse ótimo trabalho aí que o deputado Zé está elogiando. Vou voltar um pouco aqui, daí eu vou deixar ele falar mais. Só quero fazer conexão das falas dele para não ficar também muito disperso, né? Já tivemos grandes vitórias ontem, senador Rogério Marinho, graças os políticos que estavam lá viajando e curtindo, ministros. Políticos, aí a pessoa falou, o Alexandre também. Aí ele, ministros. Ele queria políticos e ministros. Ele, tudo bem, ele não está envolvido nisso. Então, para ele é tranquilo. Vai se incomodar quem está envolvido. Esse pessoal que está aqui, nessa imagem aqui que você está vendo, eu não sei do envolvimento deles com isso, não. Eu não sei. Eu acho que eles não estão. Entendeu? Eu acho que eles não estão. Não tem envolvimento nisso. Então, para eles é tranquilo. Quem não deve, não teme, né? Ministros com 129 milhões de contratos, senhores. Mas é claro, nem tudo é perfeito. E eu não vou ficar falando disso, porque nós já tivemos grandes vitórias ontem, senador Rogério Marinho. Graças à oposição, graças ao trabalho que o senhor fez. E principalmente, graças ao nosso presidente Davi Alcolumbre, que fez a sua parte. Qual é a parte dele? A parte dele do quê? Qual é a parte dele aí nesse esquema aí? Viu? Cada um faz a sua parte, é isso? Eu não lembro se ele falou alguma coisa depois, não. Vou até voltar mais um pouco de novo, porque é interessante isso. Isso é indireta. Esse pessoal, eles se comunicam assim. Não é uma coisa direta. Por ações, gestos. Às vezes você fala um troço e para as pessoas parece qualquer coisa. Mas para quem está recebendo o recado sabe do que aquela pessoa está falando. Ao trabalho que o senhor fez e principalmente graças ao nosso presidente Davi Alcolumbre, que fez a sua parte. A democracia se escreve com seriedade. E olhando nos olhos das filhas e da esposa do Clezão, eu vou falar uma coisa para vocês. A morte do Clezão não foi em vão. O Brasil está mudando porque um homem foi morto pela ditadura que está instaurada nesse país. E nós restabeleceremos a democracia brasileira. Viva ao nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro. E para encerrar, eu vou encerrar assim, ó. Chora petista, bolivariano, a roubalheira do PT tá acabando. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, teve até musiquinha. Então você perceba, né, que tem um recado aqui. Então o Alcolumbre, ele tá fazendo alguma coisa aqui. Ele tem uma participação aqui, alguma coisa está acontecendo. Bom, aí eu separei mais duas pessoas, né? Essa daqui é ótima. Essa daqui aconteceu até um milagre. Deixa eu botar lá. Olha isso! Quando é tarde, é tarde. Aí quer fazer coisa. Perdeu
Perdeu o time para fazer a coisa. Agora não vai acontecer. Agora não adianta. Eu vi até uma notícia falando que entraram a Melchiona com aquela Heloísa Helena. Parece que elas entraram pedindo o troço de CPMI do Banco Master. Olha, não vai andar. Não vai ter esse troço, não vai ter. Duvido. É muita gente que vai cair. Não vai ter. E aí eu tô começando a ter uma desconfiança disso. O que eles querem fazer para evitar que isso aconteça? E aí eu vou dar uma amarrada aqui depois. Vamos ver o que a deputada aqui tem para falar. Mas depois eu vou dar uma amarrada aqui, que eu acho que eles querem aproveitar uma situação para fazer outra coisa. É dedução minha, claro, né? É o que eu acho. É só minha opinião. Não quero afirmar nada aqui, é só dedução minha. Mas vamos ver o que ela tem para falar aqui, porque agora já é tarde. Agora não adianta falar. Concedo a palavra à ministra deputada Gleisi Hoffmann. Essa é uma sessão do Congresso Nacional, sessão conjunta da Câmara e do Senado, para discutir o veto aposto pelo presidente Lula ao chamado PL da dosimetria, projeto de lei que reduz as penas de condenados por tentativa de golpe de Estado ou por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. Tudo bem. Com a palavra a ministra Gleisi. Oi. Senhor presidente, colegas, é com muita tristeza que eu subo nessa tribuna, porque infelizmente, senhor presidente, essa é uma sessão que envergonha o país. E infelizmente, senhor presidente, Vossa Excelência levará essa vergonha na sua biografia. E é uma vergonha porque atenta contra a Constituição. Olha lá, viu? Agora a Constituição vale, né? Aí lembra a Constituição, olha, está atentando contra a Constituição, ó. Aí vale, ó, quase caiu o microfone aqui. Aí vale a Constituição. Né? Aí vale. Agora tá tudo certo. Menciona a Constituição, nossa, ó, Constituição, ó. Né? Agora eles lembram, tá vendo? Para esse pessoal, lei, Constituição, é só na hora que convém. Eles fazem um monte de inconstitucionalidades. Eu fico só vendo aqui, olha, eu juro pra você, eu não sou um estudioso de Constituição, não. Eu não sei quase nada da Constituição. O problema é que o pouco que eu sei, eu olho, eles não fazem. Se o pouco que eu sei eles não fazem, imagina o resto. Imagina a Constituição toda. Porque, olha, você parte eu já parto pelo princípio de que lá diz que o Estado tem que zelar pela vida de todo mundo. Não é isso que acontece. Quando um pessoal desse de direita ou de esquerda fala assim, não, mas tem que acabar com o bandido. Tem que acabar. Enaltecendo uma prática que não é amparada pela Constituição e ninguém fala nada, ninguém faz nada, geralmente é o pessoal da direita, né? Aí o pessoal da esquerda, ai meu Deus, os pobres, ai meus periféricos, os pobres, aí eles vão com essa coisa, vai, pobre, rico, trabalhador, direita, esquerda, palavras, né? Direita, esquerda, centro, alto, baixo, palavra. Isso é palavra vazia. Pobre tem tudo que é lugar. Rico, direita, esquerda tem tudo que é lugar. Fala brasileiro. Só tem aqui brasileiro. Não tem em outro lugar. Então quando você põe brasileiro, aí, opa. Imagina, você ouve uma notícia. Ah, um estrangeiro coibiu uma pessoa de fazer uma maldade com alguém. Salvou a vida de alguém. Ah, é um estrangeiro. Estrangeiro tem tudo que é lugar. Tudo é estrangeiro. Agora, se você ouve o brasileiro salvou a vida de não sei o que. Ah,
Não, brasileiro. O brasileiro, olha que legal. Entende que a mensagem, ela é diferente? Então, o trabalhador, a direita, a esquerda, o rico, o pobre. Então, você fica essa coisa vaga. E aí a esquerda não sabe fazer. Os pobres, os periféricos, essa polícia. Pô, vai na Constituição logo. Não pode fazer isso que é inconstitucional. Tem coisa mais pesada do que a Constituição? Mete logo esse papo. Olha, não pode. Mas não, a esquerda não vai fazer isso, porque a esquerda também faz isso, entendeu? Então não pode falar. Então você despolitiza. A esquerda defende bandido. Quem defende o bandido é a direita. E fica essa coisa vazia e acusatória, que não vai a lugar nenhum. Porque você está falando ali para quem? Que a direita é horrível, é feia. Vai falar para teus pais? Mas os seus pais já sabem disso. Quem é ali de esquerda pensa a mesma coisa. Você está falando para a direita não vai ouvir. A direita não quer saber. E vice-versa. A esquerda também não quer saber da direita. A direita fala com quem? Para a direita só. Então, assim, é um debate vazio, entendeu? Por isso que eu digo que isso é despolitização. Porque não leva a lugar nenhum. Não é nada. Isso é uma coisa vazia. É uma troca de acusação que não leva a nada. E aí, né, aí vale a Constituição, aí vale tudo, vale tudo. Vale o artigo, a vírgula, o ponto, o pingo no i, vale tudo. Agora, quando não é no interesse, aí lava a mão, né? Lava a mão. Que coisa, né? Que coisa. E contra a nossa democracia. Passar pano para a tentativa de golpe, para os golpistas, é a mesma coisa que dizer, façam de novo, vão lá, depredem de novo o Congresso Nacional, depredem de novo o Supremo, depredem de novo o Palácio do Planalto e tentem dar golpe novamente para tirar um presidente eleito. Olha, isso que ela está falando não é errado. Nem é tão errado assim. Porque realmente você passa uma mensagem. Esses políticos, eles vivem passando mensagens para o povo. A mensagem principal que eles passam para as pessoas é impunidade, seletividade. Então, assim, a pessoa olha, mas o político aí, todo errado, que tá falando que a população é isso, é aquilo, quer criar lei. Quem tá criando lei? Esse daí? Mas esse é tudo errado. A população vê, a população fica com essa sensação de impunidade. E realmente dá essa sensação de impunidade. Eu mesmo vejo várias coisas aqui absurdas. Não acontece nada. É porque falam que é imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é ilimitada? Vale para tudo? Então fala em qualquer coisa. É essa mensagem que a gente deixa para o futuro. Eu ouvi falar de ódio aqui. Não somos nós que carregamos ódio no coração. O ódio veio para a pauta da política quando o Bolsonaro entrou na disputa da presidência da República. O ódio veio para a pauta da política quando o Bolsonaro presidiu esse país. O ódio foi um instrumento da disputa. E esse ódio esteve retratado no que fizeram nessa casa. O Congresso que Vossa Excelência preside foi vítima desse ódio. Por isso nós não podemos votar um projeto de anistia e de redução de penas. E é um projeto tão ruim que foi vetado integralmente pelo presidente da República. E Vossa Excelência teve que fazer um acochambramento regimental para poder tirar a redução de pena para estuprador, para criminoso, para bandido, que vocês votaram. Vocês votaram um projeto que tinha isso escrito e que nós vetamos. Lamentavelmente. Viu? É isso que o Zé estava reclamando, o deputado Zé.
Porque tiveram que fazer uma manobra. Então, aí é que tá. Por que o presidente do Senado tá gastando a energia dele para isso? Porque assim, ele podia demonstrar a força dele lá no troço da STF e pronto. O Alexandre de Moraes, beleza. Só que assim, no dia seguinte, o cara já tá ali articulando um outro troço. Isso chama a minha atenção. Por que ele tá empenhado nisso? Por que ele tá se expondo, se colocando ali para essa situação, para votar uma coisa de interesse que é só da torcida bolsonarista? Por que migrou o troço da STF agora para esse troço de dosimetria? Isso é estranho. Isso é estranho. Para e pensa. Para que ele está fazendo isso? E aí vem o outro, olha, eu queria que fosse, não foi, mas bom, não vou nem reclamar. Já tivemos vitórias. Graças ao presidente aqui do Senado que cumpriu o teu papel. Qual é o papel dele nessa história? É fazer essa votação? Mas ali no dia nem era isso. O regimento do dia não era a dosimetria. O pessoal da esquerda chegou lá e, isso? A gente tem outras pautas, nem era isso aí para hoje. Por que está sendo isso hoje? Aí, eu não sei se ela vai falar, mas eles... É que eu não assisti tudo, né? Eu assisti algumas coisas e eu vi, acho que a Melchior, né? Alguém falou assim, é o regimento. Não, mas e nem é o regimento da casa. Agora vocês estão votando isso. Não, eu quero entender o que está acontecendo. Aí eles passam ali um monte de artigo. Não, porque que são as normas, né? Não, porque o artigo do número tal, do parágrafo não sei o que, diz que não tem nada a ver isso aqui, que não é para fazer isso aqui, que é para fazer aquilo lá, que não sei o que, piriri pororó. Mas lei, regimentos, o próprio político, para ele isso não faz diferença. Nem ele cumpre. Não cumpre nem Constituição, que deveria ser uma coisa que devia estar acima de tudo. Imagine se vai se preocupar com isso. Agora, interessante é o desgaste, né? A energia, a disposição do presidente do Senado em estar fazendo esse tipo de coisa. Os bolsonaristas. Então é uma coisa muito específica, não é qualquer coisa. Eles coisaram a agenda toda para focar nisso. E de repente é um troço conjunto, sessão conjunta. Num dia era uma coisa, no outro dia era outra coisa. O que esse pessoal de esquerda não está sabendo? Porque eles tomaram um susto. Eles nem estavam esperando isso. Vamos ver o que ela tem para falar. Infelizmente, senhor presidente, essa sessão coroa um acordo feito para derrotar a indicação de Jorge Messias ao STF. Um acordo que pega todos os interesses, políticos eleitoreiros, financeiros, de impunidade. Qual é o interesse financeiro nisso? Qual é o interesse financeiro? Tá vendo? Isso é outra coisa. Eles falam e não querem falar o que é. Então, é o interesse financeiro. O que é interesse financeiro? Muitas coisas podem ser interesse financeiro. É o salário, o aumento do salário é o interesse financeiro. É disso que ela está falando? É do que ela está falando? Orçamento secreto? Será que tem alguma coisa a ver? Dinheiro nisso daqui, ó? Nesse troço aí de STF, eu não acho que isso seja uma coisa limitada, não. Eu acho que tem algo maior por trás disso. Eu não acho que seja só proteção de Banco Master, não. Acho que tem uma questão aí, ó, de dinheiro envolvido. E querem passar a imagem
de um executivo fraco. As reportagens estão dando isso, um executivo fraco. Depois de pressionar os ministros, depois da imprensa começar a pressionar os ministros juízes. Olha o time. Olha o time, o tempo que as coisas estão acontecendo. Imprensa, veículos de comunicação estão mandando recados. Esse pessoal não fala. Eles não falam assim, olha, fulano, eu vou te dar um recado. Não é assim. O recado é indireto, é sutil. É uma coisa que o público acha normal, mas não é. Vamos ouvir mais um pouco ela. Infelizmente. E eu vi aqui gente falando que nós temos medo de discutir o Master. Nós não temos medo, não. Quero fazer um pedido para Vossa Excelência. Instale a CPMI do Master. Nós vamos fazer essa discussão aqui dentro do Congresso Nacional. Agora quer discutir. Agora quer, né? Agora acordou, por um acaso nesse dia. Ela acordou. Ah, não. Hoje resolvemos, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Há 2 dias atrás eu trouxe um conteúdo aqui, eu analisei. Esse pessoal do PT não estava nem aí para isso. Eles não estavam se importando com isso. O Van Hatten falou, olha, por que vocês não apoiam? Aí sabe o que eles falaram? Ah, é o Bolsomaster. Ah, o Bolsomaster. Tá aí, ó. Agora que não vai andar. Será que vai andar? Eu duvido que vai andar. Não vai andar. Não vai. Muita gente vai cair, imagina. Imagina. A corte, o legislativo. Não vai andar, não vai ter esse troço. E isso daí, olha, os bolsonaristas estavam pressionando. Não é todos os bolsonaristas. O Nicolas não estava, porque ele está enrolado com isso. Mas por exemplo, Zé Trovão, que eu comentei, que eu falei, olha, esse pessoal aqui não está envolvido. Esse pessoal pressiona. Eles não têm problema. A questão é que eles pressionam, eles não estão... Aí é que tá. Não é porque eles querem de fato botar. É um recado. É um recado. Olha, se a gente quiser, a gente taca esse troço pra frente. É um recado. Por isso, vocês não querem aprovar a CPMI? Vambora, né? O Bolsomaster. Vamos tacar pra frente. A esquerda, Bolsomaster, Bolsomaster. Agora quer, né? Agora ela quer, né? Tá vendo? É tudo no tempo deles, é tudo. Só que assim, tá atrasada, né? E isso daí, na primeira semana, já tinha que estar acontecendo. Fazer lei e o diabo 4. Faz tudo. Ah, não. Não. É Bolsomaster, aí, ó. Tomando na cabeça aí, ó. Agora não adianta agora. Ai, eu tô fazendo remendo. Ai, de lei. Agora não adianta. Porque vai ser uma boa oportunidade para os bolsonaristas explicarem por que Bolsonaro ganhou 3 milhões de reais do Zetel, cunhado do Master. Por que os bolsonaristas deram apoio e dão apoio a esse governo do Distrito Federal que quebrou o BRB nos conluios com o Master. É bom para os bolsonaristas dizerem por que o Banco Central sob Bolsonaro autorizou a compra do Master e todas as falcatruas feitas. Isso vai ser muito importante para o país e para a gente resgatar a verdade. O Lula é um grande líder que venceu a farsa da Lava Jato, mas sobretudo foi absolvido pelas urnas. Presidente eleito 3 vezes pelo povo brasileiro. Aliás, o PT subiu 5 vezes a rampa do Palácio do Planalto, apoiado pelo povo. Isso diz muito sobre o nosso legado para a população. Vocês governaram por 1 ano e foram escorraçados do Palácio do Planalto. Mas também, se não fosse,
Não sei nem o que pensar, então. A coisa mais fácil foi os motivos que o outro deu para sair. E que agora, aí, ó, o resultado dessa algazarra que teve nos 4 anos do ex-presidente é isso daí, ó, dosimetria. Tem um monte de gente presa. Velhinho, os velhinhos. Se fosse velhinho da MST, a direita ia estar assim? E os velhinhos, será? É interessante pensar isso, né? Vamos ver o que a Thaís vai falar. Porque deixaram morte, deixaram dor, deixaram prejuízo para o povo brasileiro, mas sobretudo... Mas o PT deixou um puta prejuízo, tá deixando prejuízo pra gente. A gente tá entupido de dívida. 70% da população brasileira tá endividada. 70%! E aí é assim que esse governo cuida do povo? Endividamento na cabeça. Causando um monte de problema de saúde mental. Se refletindo na violência contra a mulher. Que coisa, hein? Deixaram o ódio. Aliás, quase entregaram esse país. Na Lava Jato, quase entregaram a Petrobras para os americanos. E agora, a família Bolsonaro queria entregar para o Trump a nossa soberania, apoiando as vergonhosas taxas que ele colocou aqui. Não, isso é o maior absurdo. Eu não sei como é que esse Flávio tá aí querendo ser presidente. Vai ver, faz parte aí desse esquema aí, né? Para ajudar ele a ser presidente. Talvez seja isso. Se vestem com a bandeira brasileira, mas não têm coragem de defender esse país. Vocês batem continência, para a bandeira americana e desonram essa nação. Nós temos o dever, como campo progressista e de esquerda, de vencer as eleições dos bolsonaristas. Qual progressismo? Esse neoliberal progressista? Esse movimento identitário? Que vocês adoram? Para não deixar o retrocesso na história, para que nunca mais esse país sofra uma tentativa de golpe. A democracia é fundamental, inclusive para deixar vocês falarem as besteiras que falam e os ataques que fazem contra nós. Sem democracia, isso não aconteceria. A tentativa de golpe queria matar o presidente Lula. É isso mesmo que Bolsonaro queria. Não ganhou nas urnas e queria ganhar na força. Por isso, da anistia e votar esse projeto da dosimetria é permitir que isso aconteça novamente. O nosso compromisso com a Constituição de 88 é defender a democracia que ainda está frágil. Eu espero, senhor presidente, o senhor como presidente do Congresso Nacional, que teve essa casa que Vossa Excelência dirige, aviltada pelos golpistas. Não permita isso. Não leve isso na sua biografia, porque vai ser muito vergonhoso para a nossa história um retrocesso desse jeito. Nós não estamos falando de pequenas penas, não. Nós estamos falando de um movimento que quase deu certo para a retirada do poder de um homem que estava eleito democraticamente. Nós temos o dever de defender esse Congresso Nacional, a democracia, o Brasil. Tá bem? Pessoal, aplaude ele mesmo. Vamos ver a reação dele, ó. Concedo. Em seguida, líder. Eu estou seguindo a lista dos oradores inscritos. Olha, ele nem deu a mínima. Ele não tá nem aí. Ele já tá muito bem. Ele já tá com o objetivo dele, já tá certo o que tem que fazer aqui. Bom, por último, né? Eu vou botar um cidadão aqui de direita, que eu nem sabia que essa pessoa ainda era deputado. Momento histórico na A palavra pela liderança ao deputado autor do projeto, senador e deputado Marcelo Crivella. Ele foi o autor do projeto, porque ele está muito preocupado com as velhas, os velhinhos, as pessoas idosas, o pipoqueiro. Ele vai fazer uma letra aqui de uma música horrorosa, que eu vou dar umas interrompidas, né? Eu vou deixar ele cantar a música horrorosa dele, mas eu vou interromper para
minimizar o impacto. Aí eu vou falando o resto da minha conclusão. Muito obrigado, senhor presidente. Momento histórico na Casa do Povo, aqui com senadores e deputados. No dia 24 de abril de 2023... Vem cá, esse partido é da igreja, né? Acho que ele é parente, né? É da igreja. O dono desse partido, da igreja, da emissora de TV, parece que ele também tem um banco. E que está fazendo a mesma coisa que o Banco Master. Não é? Interessante, né? Será que eles estão juntando e amarrando todos esses interesses? Porque o dono desse partido, que é o dono da emissora de TV, que também é dono de uma igreja, de uma denominação, ele estava minimizando os ataques ao presidente do executivo. Porque ele estava preocupado com essa coisa desse banco dele, que ele também tem um banco, que estava fazendo a mesma coisa que o Banco Master. E eu não sei, eu acho que ele não foi muito ouvido. Então você começa a perceber aqui que está com vários interesses estão se conectando aí com coisa financeira. Coisa financeira, E é interessante, né, que você vê que a esquerda está tão despolitizada que eles poderiam fazer lei. Eu já faço vídeos aqui falando, faz lei, cria lei para regular o mercado financeiro, para evitar que fraudes continuem, aumente a fiscalização do mercado. Ninguém sugere nada, ninguém está nem aí. Agora o resultado é isso daí, ó. É isso aí. Eu apresentei esse projeto e havia no meu coração a inspiração de um judeu chamado Miqueias, que há 2000 anos escreveu na Bíblia, Espiridião a mim. Olha, isso é inconstitucional, o Estado é laico. Ah, mas o Estado não é laicista, mas não interessa. Ele é representante de quem aqui? É do evangélico? Ele faz coisas só para evangélico, então ele não presta para ser um deputado federal. Ele não pode estar ali só por causa dos evangélicos, ele tem que estar ali pelo país. Não tem na Constituição assim, olha, ou lei, não tem nenhum regimento assim, olha, deputado federal que for de determinada religião, quando você assumir, você atue só para a sua religião. Só para as pessoas para a sua denominação. Não existe isso. Não tem. É para trabalhar pelo país. Pelo brasileiro. Então, está tudo errado. Está tudo errado aqui. E isso aqui é errado. Se fosse uma pessoa de uma outra religião, fosse uma religião africana ali, como é que ele ia estar? Eu tenho curiosidade de saber isso. Ele dizia, o que Deus espera de um homem que pratique a justiça, mas que ame a misericórdia, porque não existe justiça sem misericórdia. E ele tava assim, com Dilma, não era ele? Acho que era, ele não foi ministro da pesca, não foi um troço assim? Ou foi no Bolsonaro? Não, acho que foi na Dilma. Foi no governo Dilma. Que coisa, né? O mundo capota, né? Eu pergunto, a justiça em condenar uma idosa a 15 anos de prisão? A separar uma senhora dos seus filhos por ter escrito a frase de um ministro numa estátua? Ou um pipoqueiro
Eu pergunto a vocês, qual é a justiça em se considerar trocas de mensagem no WhatsApp como golpe de Estado? Sem armas, sem um tiro, sem derramamento de sangue. Por isso, eu apresentei esse projeto. E lutei muito para que ele entrasse em pauta. E ele entrou. E nós tivemos a alegria do Paulinho da Força, poder conversar com todos os líderes e aí criar uma situação que é, eu diria a vocês, a vocação dessa casa, encontrar a solução pacífica para as controvérsias. Se ainda não é hora da anistia ampla, geral e restrita que todos sonhamos e havemos de alcançar, então vamos fazer com que as penas não sejam somadas, vamos fazer com que os crimes mais graves não sejam eles dobrados, vamos fazer com que a progressão de regime seja de acordo com a lei. É isso que nós estamos votando hoje. Eu imploro a todos os companheiros que votem não. Ele quer cumprir a lei, ele é uma anticonstituição. Quando ele chega ali e fica fazendo verso de religião, o Estado é laico. Ele, como representante do Estado, né, um deputado que está atuando no Estado, ele deveria ser o primeiro a dar exemplo. Olha, eu tenho minha religião, mas eu não vou vir aqui na casa do povo, porque o meu povo não é só religioso. O meu povo é brasileiro. Então, em respeito aos outros brasileiros, que não são da minha religião, eu não vou misturar as coisas aqui. Mas não, né? Religião, segundo a passagem do versículo tal, do capítulo não sei o que o fulano disse. É desrespeito. Eu não sou religioso. Eu vejo essa atitude como uma atitude desrespeitosa. Em memória do Clesão, que passou a ser um herói da dor de tantos brasileiros que não suportam mais ver a injustiça na Papuda. E eu fiz uma música que eu queria encerrar a minha participação declamando aqui no plenário. Ela diz o seguinte: o choro da tristeza pode até cair na madrugada, o silêncio da noite pesa, mas a esperança não se acaba. Pode até tardar, mas não falha, a verdade sempre se revela, e o sol da liberdade rompe os muros, brilha em centelhas. Bom, então como eu estava falando, a gente está vendo aqui vários fatores e interesses sendo juntados aqui. Bom, o banco, acho que ele é sobrinho, eu não sei. Bom, não sei. O banco do dono desse partido aí, né, que tem uma emissora de TV e uma igreja, o banco dele opera igual o Banco Master. E ele estava querendo evitar de atacar o presidente do executivo, presidente da República. Ele estava querendo algum tipo de aproximação. O STF está enrolado com o Banco Master. Começaram a se revelar, começaram a ter uns comportamentos super estranhos, até que caiu. Tiraram de um deles, que depois foi se reunir com o empresário banqueiro. Não entendi nada. Não sei porque ele foi se reunir com o empresário banqueiro. E caiu na mão do terrivelmente evangélico do ex-presidente, que começou a atacar o troço. Vamos investigar, vamos ver isso, vamos ver aquilo. E começou a andar. E aí depois a gente tem um movimento de comunicação das emissoras que começaram de alguma forma a querer pressionar ministros do STF. E aí você começa a ter nomes de pessoas, deputados federais e senadores envolvidos com coisas de Banco Master. Nicolas Ferreira, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira.
Entre outros. Os nomes que eu lembro são esses. Os nomes que eu sei são esses. Então, só viajou num jatinho, mas não viajou. Não viajou? Então, o Alexandre de Moraes também viajou no jatinho, no avião, sei lá. Então, não dá para ser só falar de um e esquecer o outro. Então, você perceba aqui que várias coisas estão entrelaçadas nisso. Bom, no caso do Banco Master, você tem um pessoal da esquerda que parece ser não tantas pessoas, mas que tem envolvimento. Acho que esse Jacques Wagner parece que ele indicou, não sei direito, um outro deputado também do mesmo partido, que é o partido do presidente. Tem o troço do executivo que pagou um barco, um navio, sei lá o quê, da empresa ligada a esse banqueiro, picareta. Então, muita coisa junto. Porém, ao mesmo tempo, né, você tem o ministro, o Alexandre de Moraes, com o Alcolumbre fechando um troço. Parece que o Alexandre não queria que o terrivelmente evangélico do Lula entrasse. E isso é uma coisa, mas você tem essa dosimetria, que é um outro grupo, que é um grupo bolsonarista, de direita. Esse troço de dosimetria aqui não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, STF, não tem nada a ver. Tem a ver aqui, aí entra uma outra questão, que é bater de frente com o executivo. Você botar 2 derrotas seguidas, isso é um recado. Isso é um recado. Acho que o executivo não está por dentro aí do que está acontecendo. E a impressão que me dá é essa. Porque o presidente do Senado disse, ó, presidente federal, o presidente da República Federal, o presidente da República, eu quero que seja o meu coleguinha de Minas, o Pacheco. Aí o outro falou, não, a prerrogativa de escolher é minha, eu vou escolher quem eu quiser. E será que isso não fez o Davi Alcolumbre ficar meio irritado, não sei, e querer fazer uma demonstração de força? Será que esse pedido, só o pedido, põe o outro, não põe esse não, já não era uma indireta? Pode ser, né? Não sei. Então você vê aqui que várias coisas aqui estão juntas. Então você tem o caso do Banco Master, que para mim o Banco Master é a questão que está conectando isso, porque o Banco Master está pegando o judiciário, está pegando uns políticos aqui, e você tem a questão da dosimetria, que já é coisa dos bolsonaristas, que ao mesmo tempo estavam pressionando coisa de CPMI de Banco Master. Claro, muitos pedidos para instaurar esse troço, para investigar, fazer sei lá o quê. Não é só a direita, né? A direita está mais empenhada por causa do judiciário. Olha! Será que o judiciário não chegou, arrumou um acordo? Olha, esses bolsonaristas aí para parar de encher o saco, porque eles é que estavam empenhados nisso. Não é a esquerda, era o pessoal bolsonarista. Eles estavam empenhados nisso. CPMI, Banco Master. A esquerda só estava no Bolsomaster. Bolsomaster. Mas nada de... Quem estava ameaçando mais eram os bolsonaristas. E isso tem a ver com o judiciário. Agora a gente faz uma outra conexão, que aparentemente eram coisas diferentes, agora tem uma conexão maior ainda. E aí, será que eles não querem demonstrar que o executivo está fraco?
E aí você tem a questão do Flávio Dino, com a coisa do orçamento, dinheiro. Tá tudo amarrado, hein? Tá tudo amarrado. Vamos ver ele cantando a música horrorosa dele mais um pouco, que eu interrompo de novo. Os fúlgidos de coragem cortam o céu com claridade. São vozes de um povo sofrido que clama solidariedade. Quando o amanhã desperta, a história começa a brilhar. A anistia renasce forte e ninguém pode mais parar. Olha, é horrível. Bom, então tá conectando todo mundo. E aí vem um outro troço que agora é uma sensação que eu já tinha antes e eu vou botar aqui o que eu acho, tá? Mas é o que eu acho, eu não tenho certeza. Eu já estava desconfiado e eu tô achando que esse pessoal quer de alguma forma colocar o parlamentarismo. Algum tipo de parlamentarismo, parlamentarismo orçamentário, parlamentarismo branco, queira como você quiser chamar. Eu acho que eles estão fechando uma parada aqui, porque eles estão muito expostos e você tem uma questão que envolve também o judiciário em relação a essa coisa da grana. E aí que tá, né? É só a minha desconfiança. Então, algumas coisas a gente precisa observar para ver se essa minha conclusão da aplicabilidade do parlamentarismo tem algum fundamento ou não. Porque eu não tenho certeza. É uma desconfiança minha. Agora, o que a gente tem que ver? Eles vão continuar falando de CPMI, de Banco Master? Esse pessoal dos bolsonaristas? Eles vão continuar atacando o judiciário? Porque pode ser que eles fiquem mais um tempo e depois pare. E a gente precisa acompanhar isso. Porque é muito estranho. Qual era a função do Alcolumbre? Tinha um acordo, ele cumpriu o que ele tinha que fazer. O que é que ele tinha que fazer? Porque esse troço aqui, da dosimetria, não tava. As pessoas foram pegas de surpresa. Não é uma coisa que estava planejada. Ah, não, amanhã vai ter a dosimetria. Não. A não ser que foi no final do dia. Aí ligaram para mim agora, 11, 10 da noite, e amanhã vai ter o troço de dosimetria. Que estranho. Pode ser, né? Não sei. Então a gente precisa ver. O pessoal bolsonarista vai continuar atacando o STF? Vai continuar pedindo CPMI de Banco Master? Como é que vai ficar esse troço de emenda? O Flávio Dino vai continuar enchendo o saco? Porque tem que ver tudo isso. E esse acordo do STF aí? É só a coisa dos bolsonaristas? É para não interferir numa coisa assim, alguma manobra para mudar presidencialismo para outra coisa? E pode ser também, né? Eu não sei. Quantos estão envolvidos no Banco Master? 3, 4? Então já tem 4 embaixo aqui do braço aqui do pessoal do Legislativo. Ah, mas a esquerda, o Lula está envolvido. Olha, mas assim, não tem como comparar, entendeu? E uma vez o executivo envolvido, será que eles não vão chegar? Olha, a gente quer fazer isso, senão a gente vai botar abaixo aí, vai denunciar você, vai denunciar aí os teus colegas. Não sei. Mas é uma possibilidade, por que não? O que impede? Nada. No final, o medo, a pessoa tem medo de ser presa, de acontecer uma coisa terrível. É capaz de fazer qualquer coisa.
e pensa que talvez nesse parlamentarismo eles fiquem mais protegidos. O que, na minha opinião, para nós como povo, vai ser horrível se for parlamentarismo. Vai ser horrível. E já tá ruim do jeito que tá agora. Se for parlamentarismo, já era. Já era. Mas eu não acho que eles vão chegar... Olha, a partir de hoje, não é assim. É uma coisa que a gente vai se acostumar. Eles vão falar assim, olha, já tá assim mesmo. Vamos só legalizar aqui. Vamos tornar legal agora isso. Que na prática já é isso. E eles trabalham assim, tá? Eles adoram trabalhar assim. Ah, mas na prática já é isso. Então, todo mundo já tá acostumado. E aí a ideia, talvez, de enfraquecer o executivo. Pô, é 2 derrotas. Ah, mas e daí que... Gente, é derrota. É fraqueza. Na política isso é fraqueza. O cara é fraco. Aí fizeram coisas aí, ó, dosimetria. O pessoal da esquerda aí chegou aqui, ó, o que é isso? Foram pegos de surpresa. É fraqueza. É fraqueza. Bom, a minha conclusão de parlamentarismo é uma viagem minha. Mas a forma como esse pessoal está agindo em termos de orçamento, dinheiro, de querer se impor... Imagina, o presidente do Senado chega para o presidente da República, olha, eu quero esse aqui. Não é prerrogativa do senador, do presidente do Senado isso, de STF. Isso é prerrogativa do presidente. Da mesma forma que o Alessandro Vieira está na prerrogativa dele, ele querer colocar sob suspeita os ministros do STF. É a prerrogativa dele. Ele não está errado. Ele pode ter uma conclusão errada. Mas ele tá no direito dele como senador. Entende? Então a gente precisa acompanhar isso. A gente tem que ver como é que vai ficar agora isso. Vai ser ainda esse CPMI do Banco Master? Vai continuar tendo? Porque o outro disse, olha, eu queria que fosse, mas não deu, tá tudo bem, já tô feliz. O outro ali cumpriu a parte dele. Para muitas pessoas ele não falou nada. Para mim ele disse muita coisa com isso. Ah, vamos ver. É coisa de dinheiro, né? Os deputados, senadores, sei lá o que, esse pessoal aí do orçamento secreto estão um poder incrível. Isso dá um poder muito grande. De uma forma assim que você desnutre o executivo. Aí chega uma hora que o executivo... vamos botar aqui o parlamentarismo, esse é fraco. Esse executivo, né? Aí eu já não estou falando só da imagem da figura do presidente da República atual. É o executivo. Tá fraco, tá enfraquecido. Vamos logo implementar isso, vamos legalizar, tornar legal e pronto. Nada impede. A anistia chegou, a justiça mais ampla, o batom na estátua não apaga a esperança. Uma criança sem mãe, um vendedor de algodão e até uma idosa com a Bíblia na mão. A anistia chegou, a voz do coração, ninguém silencia quem sente a dor de um irmão. A anistia chegou, vota não! Vou informar. Bom, horrível, né? Bom, então é isso, né? Então a minha conclusão é essa. Eu acho que eles vão querer ir para uma outra coisa, porque esse outro sistema de comandar a política no parlamentarismo, eu acho que eles vão ficar mais protegidos. Eu acho que eles estão expostos e isso não é interessante para eles.
Então, talvez seja uma via. Agora, essa articulação toda, dosimetria, STF, pedir CPMI de Banco Master, pode não ser o parlamentarismo. Porque isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Agora, essa movimentação de dosimetria, STF, CPMI em Banco Master, ataque ao judiciário, isso daí tá bem amarrado. O banco aí do dono do Republicanos também é de interesse dele. Ele pode estar junto, não sei. Mas ele pode ser um futuro Daniel Vorcaro aí. Já pensou? Não. Isso é muito absurdo. Precisamos mexer os pauzinhos. Gente, ó, vamos ficar de olho. Eu não acho que eles vão cancelar a eleição. Não vai ter isso. Vai ter eleição. Eu não acho que é esse tipo de coisa assim, olha... golpe, tá? Estamos dando... Não é assim. Vai ser uma coisa mais silenciosa, mais lenta. Vai ter uma construção. A gente vai olhar assim, já tá isso, né? Vai ver só. Vamos ver, né? Posso estar errado. Mas eu tô apostando nisso. De qualquer forma, essa movimentação do STF, dosimetria, ataque de CPMI de Banco Master para atacar ministro da Justiça, essa triangulação, isso para mim tá certo. É para tentar não ter CPMI de Banco Master. A questão do parlamentarismo, para mim já é uma outra questão de tipo assim, olha, a gente quer um orçamento, quer dinheiro, a gente quer ficar protegido, porque daí no parlamentarismo a gente se protege mais, a gente, desse jeito que tá presidencialismo, a gente está ficando exposto, que é uma forma, né? E tipo, bom, a gente já comanda aqui, a gente já desmoraliza o presidente, que não é a primeira vez, com a Dilma foi a mesma coisa, saiu desmoralizada. Golpe. Seguiu o rito do golpe. Já abordei sobre isso aqui no canal. Então, não sei. Vamos ver. A questão do parlamentarismo, não sei. Agora, as outras coisas, para mim, tá bem conectado, bem amarrado. Eu acho que há um negócio aí por trás dessa coisa de Banco Master. E aí que não vai ter mesmo coisa de mercado financeiro, lei, investigação, aí que não vai ter mesmo, hein? E outra coisa que eu esqueci de mencionar, o medo das pessoas começarem a querer um Estado forte, indústria nacional, acabar com o neoliberalismo. Isso é um outro ponto. As pessoas começarem a querer outra coisa mesmo. Não, chega. Não, nada de neoliberalismo. A gente não quer privatização, a gente quer indústria nacional, a gente quer desenvolvimentismo. A classe dirigente e a classe dominante não quer isso. Não quer. E se você botar o parlamentarismo, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil de você querer sair disso. Porque é uma coisa que as pessoas começam... Não, mas peraí. Pô, a China está crescendo. Os Estados Unidos eu não sei o que é. A Rússia não sei o que é lá. Pô, por que a gente é isso aqui? A gente é tão grande quanto esses países. Até a Índia. Parece que falam que a Índia tá se desenvolvendo. O brasileiro também quer. Mas o brasileiro pode querer.
Mas a classe dominante dirigente, eu acho que não quer não, hein? Não quer não. Então tem que ver. Vamos ver. Né? Porque isso é uma outra coisa. E isso é uma ameaça. Pô, o povo, as pessoas querendo... Não, eu quero indústria nacional. Eu quero um estado forte. Então vamos ver. Vamos ver, vamos acompanhar, né? O que eu encontrar e puder trazer aqui no canal, eu vou trazer sim. É sempre de olho, porque esse pessoal não brinca de serviço, não. A gente é peça no tabuleiro. Eles poderiam fazer essas coisas horríveis dele entre eles. Mas eles usam a gente. A gente é envolvido nisso também. A gente que... Mas assim, eles se envolvem, tudo bem. A gente, quando eles colocam a gente no meio... Tem o presidente... Não tem o presidente de um partido aí também envolvido no Tossa Banco Master? Olha... Tem caroço no sangu, hein? Vamos ficar de olho, hein? Vamos ficar de olho, hein? Esse pessoal não brinca de serviço, não. Então é isso. Tchau.